no dia 24 de novembro de 1985, faleceu na cidade de Ponta Grossa, aos 80 anos de idade, o padre Antônio Patuí. Ele foi o nosso primeiro vigário e fundador de diversas paróquias e capelas da nossa cidade. A história do oeste do Paraná, e principalmente do nosso município, poderia ter sido outra se não fosse a presença deste sacerdote. Quer conhecer um pouco mais sobre a história deste homem de coração valente? Então fique conosco até o final deste vídeo. Eu sou Joel Muniz e você está no Toledo Bike Tour. Só para se ter uma ideia da importância da presença do padre Antônio Patuí em nossa cidade, nos seus primeiros anos de desenvolvimento, basta assistir os primeiros 5 vídeos da nossa série e ver que em 3 deles nós mencionamos algumas das suas ações. Certamente será difícil tarefa para nós resumir em um vídeo de poucos minutos a sua relevância, mas a exemplo do nosso sacerdote, nós não vamos fugir à luta. Antônio Patuí nasceu no dia 13 de fevereiro de 1905 em Casarsa della Delizia, província de Udine, nordeste da Itália. Ele foi o 15º filho de Valentino e Teresa Patuí. O casal teve um total de 17 filhos e, como toda a família possuía uma profunda vivência religiosa, o pequeno Antônio, desde a tenra idade, já participava diariamente das missas e das rezas do terço. Antônio fez a sua formação primária em Udine, na escola municipal, até os 11 anos de idade. Porém, por ser de uma família grande, todos deveriam contribuir para a manutenção da mesma, e desta forma ele empregou-se no setor de composição de uma tipografia. Com o início da Primeira Guerra Mundial, a família, para fugir, precisou se separar. Antônio, com um irmão menor e uma irmã mais velha, seguiram para o sul da Itália e, neste momento, para sobreviverem, precisaram até mesmo pedir esmolas. Passado algum tempo, conseguiu um trabalho numa indústria de munições e depois em uma sapataria. Com o fim da Primeira Guerra, ele voltou para Udine e deu continuidade à profissão de sapateiro. Com a ajuda de um vigário local, conseguiu trabalho em uma alfaiataria e logo foi promovido a prático de corte. Em seguida, foi efetivado no setor de compras. Já quando Antônio Patuí era moço, o bispo Dom Menegatti, em uma visita a Udine, falou sobre a obra das missões estrangeiras. E no dia seguinte, Antônio expôs o seu desejo de ser voluntário. Mas o próprio arcebispo jogou um balde de água fria nos projetos do jovem. Porém, ele ainda não conhecia a persistência e a determinação do rapaz, que não descansou até conseguir atingir os seus propósitos. Para que isso acontecesse, aos 19 anos de idade, ele foi para Roma consultar o padre Domênico Calário, responsável por encaminhar os sacerdotes para as missões. Mas por não ter terminado seus estudos, seria impossível ingressar na universidade. Após diversas conversas com pessoas diferentes, ele conseguiu a permissão de frequentar a universidade como ouvinte após vencer uma partida de damas do cardeal Bonzano. Para tirar o atraso dos estudos, comprou todos os livros de todas as séries do liceu e estudou por conta própria, e em menos de um ano já conhecia todo o programa escolar devido à sua alta capacidade de memória. Conseguiu nos 2 primeiros anos acompanhar regularmente a turma, e no terceiro, somente ele e mais um colega foram os únicos aprovados em filosofia. Em 1928, Antônio Patuí foi mandado para a Alemanha para fazer o seu noviciado, ocasião na qual aprendeu a falar corretamente o alemão. Quando exortado a aprender algumas passagens dos evangelhos, em menos de 2 semanas os decorou completamente. Nos últimos dias do seu noviciado, se mostrou muito doente, tanto que seus votos foram antecipados para que pudesse morrer como um membro efetivo da congregação.
Mas é claro que você já sabe que ele não morreu, pois muito da sua história ainda estava para acontecer. Ele começou o seu curso teológico na Universidade Gregoriana e anos depois concluiu sendo licenciado em teologia. Finalmente, no dia 29 de outubro de 1933, exatamente no dia da festa de Cristo Rei, aquele jovem determinado foi ordenado e passou a se chamar Padre Antônio Patuí. Sua primeira missa foi realizada somente 3 dias depois e, completada a sua formação, foi encaminhado pela Sociedade do Verbo Divino ao Brasil no ano seguinte. Iniciou as suas atividades como catequizador e evangelizador no Rio Grande do Sul, na cidade de Taquarussu. Mas como tudo muda, o padre Antônio Patuí foi enviado novamente para a Itália em 1939, em Varone del Riva. Justamente neste momento, explodiu a Segunda Guerra Mundial e o sacerdote passa a percorrer voluntariamente vários países da Europa com o objetivo de ajudar os presos e outras vítimas das atrocidades da guerra. Somente neste momento foi preso 3 vezes, julgado e condenado à morte, mas com a graça de Deus conseguiu escapar do fuzilamento em todas elas. Seu crime? Fazer com que dezenas, talvez centenas de civis conseguissem fugir das mãos dos nazistas e fascistas. Com o final da guerra em 1945, ele retornou ao Brasil justamente no mesmo navio no qual regressavam os heróis da Força Expedicionária Brasileira. No início do ano seguinte, chegou como coadjuntor na paróquia São João Batista, em Foz do Iguaçu, e de lá visitava com entusiasmo as capelas da região do oeste do nosso estado. E foi nessas idas e vindas que o caminho do sacerdote se cruzou com ninguém mais, ninguém menos que Alfredo Ruaro. O vigário de Foz do Iguaçu, padre Martinho Seitz, já havia comunicado que às margens do Arroio Toledo, a uns 40 quilômetros ao norte de Cascavel, estariam arranchados um grupo de gaúchos em situação calamitosa e passando por grandes sacrifícios. E foi quando, em um dia que o padre Antônio Patuí rezava uma missa em Cascavel, que Alfredo Ruaro solicitou a ajuda do sacerdote através de 2 homens de sua confiança, o Juvenildo Lorandi e o Orlando Tomé. Desde que os primeiros colonizadores de Toledo chegaram por aqui em 27 de março de 1946, haviam se passado somente 3 meses. A nova localidade contava com cerca de 72 homens, 40 de São Marcos, Rio Grande do Sul, e uns 30 forasteiros e paraguaios. Juvenildo e Orlando tinham a missão de convencer a qualquer custo o padre a vir dar assistência espiritual a esse grupo de pessoas que viviam no limite e impedir que os mesmos retornassem ao seu local de origem, levando más notícias sobre a recém-formada Sociedade Maripá. Ciente de todas as adversidades que este grupo estava passando, o padre decidiu acompanhar os 2 senhores até o local indicado. A data era 29 de julho de 1946 e após 8 horas de viagem, chegaram até o Arroio Toledo. Mal sabia ele que estaria selando parte de sua vida com esta nova localidade. Mas qual foi a reação do sacerdote ao chegar a este lugar? Quais foram as suas primeiras providências? Por que a nossa cidade deve muito a este homem de coração valente? Essas são perguntas que nós iremos responder no vídeo da próxima semana. Mas se você quiser adiantar algumas informações, te deixo uma dica de leitura sobre o personagem de hoje. O livro Um Coração Valente, do escritor Vitor Beral. E claro, não perca o próximo vídeo. Por isso que eu te convido a se inscrever no nosso canal, a acionar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Não se esqueça também de curtir e compartilhar com os seus amigos a nossa história, para que todos possam conhecer os fatos ligados ao nosso município de um jeito diferente, no Toledo Bike Tour.